Boa noite a todos. Agradecemos a casa pela oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre eu e minha dor, a felicidade possível do encarnado. Khalil Gibran, no livro O Profeta, no capítulo que fala da alegria e da tristeza, nos diz que alguns dizem que a alegria é maior que a tristeza, enquanto outros dizem que não, que a tristeza é maior. Mas o profeta nos diz que estas são inseparáveis, vêm sempre juntas, e enquanto uma nos acompanha à mesa, a outra nos espera na cama. Em verdade, estáis suspensos como os pratos de uma balança, entre vossa tristeza e vossa alegria, e somente quando estáis vazios, estáis equilibrados. Neste capítulo, Gibran nos fala sobre a dualidade da nossa vida. Sobre tudo na nossa vida é dual e nós estamos num movimento pendular entre as nossas alegrias e as nossas tristezas o tempo todo. E somente quando nós remetemos aos valores espirituais, a perspectiva do espírito, para avaliar estes momentos de alegria ou de tristeza, é que nós estamos efetivamente equilibrados, vazios, em contato com a nossa essência, porque estamos remetendo a nossa essência superior a Deus. Na doutrina espírita, nós temos esta mesma visão de que na nossa vida nós vamos ter momentos naturalmente de alegria e de tristeza, é natural da nossa vida este movimento pendular, e que nós temos um caráter educativo, tanto pelos momentos de alegria quanto pelos de tristeza. Na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se pode o homem gozar da completa felicidade na Terra. E os espíritos respondem: não. Não podemos. Não existe felicidade completa na Terra. Por quê? Porque a vida nos foi dada como prova ou expiação. Nas provas da vida está implícito esse caráter pedagógico, né, de aprendizagem. E na expiação está esse caráter de dor. Então, os espíritos são bem francos em dizer para Kardec que não, que nós não seremos completamente felizes aqui encarnados. Não é uma resposta muito alentadora, né? Não é uma resposta assim que nos deixa muito tranquilos. Kardec, na sua lucidez, na sua clareza de pensamento, conduz, então, mas se não é possível essa felicidade completa, qual é a felicidade possível aqui? E os espíritos nos dão um conceito que é comum e aplicável a todos nós, independente de onde vivemos, grau de instrução, situação social. Os espíritos dizem assim, que com relação à vida material, pela posse do necessário, e com relação à vida moral, pela consciência tranquila e fé no futuro. Então, essa nossa felicidade relativa de encarnado, nós podemos medir o quanto felizes por esses três fatores, esse tripé. A vida material, se nós temos a posse do necessário, e pela vida moral, se nós temos essa fé no futuro e a consciência tranquila. E na questão 927, eles ainda terminam dizendo que verdadeiramente infeliz só é o homem que não tem o suficiente para cuidar da sua saúde. E aí, nós somos felizes ou não somos felizes? Como que nós estamos com esse tripé? Precisamos ter a consciência tranquila, precisamos ter fé no futuro e precisamos ter a posse do necessário. É tão transparente, é tão claro a gente entender isso, mas não é tão natural, não é tão automático.
é um pouco difícil a gente viver isso no nosso dia a dia. Então, se nós conseguíssemos ter esse tripé muito balizado, muito bem resolvido dentro de nós, nós seríamos serenos perante a vida nesse movimento pendular entre alegria e tristeza. Mas acho que nós não somos assim. Por que será que nós não encaramos os movimentos pendulares e os nossos momentos de tristeza com a mesma tranquilidade que encaramos os de alegria? Bom, um ponto é que nós somos seres que, quando encarnados, temos toda essa natureza animal também, e faz parte dessa nossa natureza animal, dessa nossa programação animal, o instinto de sobrevivência. Então, nós não somos automaticamente cientes de que a dor tem um caráter pedagógico, de que os momentos de sofrimento do encarnado estão aqui para nos ensinar. Pelo nosso instinto de sobrevivência, o nosso automático é: eu não quero sofrer, se dói, eu quero afastar a dor de mim. E a alegria tá bom, né? O movimento que tá bom, tá tudo bem. Então, esse é um aspecto. E o segundo aspecto de viver esse tripé é justamente esse pilarzinho material, né? Ter a posse do necessário. E os espíritos colocaram como algo válido para todos nós. Mas Kardec pergunta, mas essa posse do necessário, como que eu consigo? Talvez para aquele que tem muito, que nasceu em berço de ouro, a posse do necessário é diferente para aquele que nasceu muito privado. Onde está essa régua? Diferente dos animais, na nossa civilização, nós temos muitas necessidades. É o celular, é o carro, é a casa, é a viagem, é a faculdade, o curso de línguas. O que disso que nós estamos falando é essencial? E o que não é? Então fica mais complicado na sociedade que nós vivemos, ter essa visão do que realmente é essencial e onde o que não é. Com certeza o que é para mim não vai ser para Penha, não vai ser para o Jorginho, né? Vai ter uma complicação aqui para a gente resolver e vamos tentar resolver hoje. Então, nessa nossa jornada aqui de encarnado, pendulando, movendo entre esses momentos de alegria e de tristeza, nós temos duas opções. A média da sociedade tem uma vida materialista, vai vivendo como dá, procurando evitar sofrimento, maximizar os prazeres da vida e não está preocupado muito com aprendizagem e muito menos com vida espiritual. Essa é a média da sociedade que a gente vive. Existe um outro grupo na nossa sociedade que está alerta, ciente de que nós não somos essa personalidade encarnada, nós somos espíritos imortais que estão numa jornada terrena, numa encarnação, para aprender e sairmos daqui melhor do que nós chegamos. E nesta jornada, nós temos um modelo e guia, que é Jesus, para estar copiando, e nós temos essa professora chamada dor, que nos visita constantemente até que nós cheguemos em encarna, desencarna, encarna, desencarna, vai progredindo ao nível de angelitude. Até lá, a gente vai precisar da professora dor para estar nos ensinando. Que grupo que nós estamos? O dos materialistas hedonistas que vivem só o presente, maximizam prazer e querem tirar a dor da vida? Ou esse grupo que já entende o porquê da vida do encarnado, a questão da vida espiritual, o porquê do sofrimento? Que grupo que nós estamos? No segundo? Provavelmente sim, né? Porque nós estamos dentro de uma casa espírita, fazendo uma pausa nas nossas rotinas, buscando conhecimento, buscando ajuda espiritual para isso. Então, sendo que a gente é do segundo grupo, como que a gente consegue maximizar isso?
Então, a nossa pergunta de hoje, que vai conduzir o nosso raciocínio, e que a gente possa chegar no final aqui da nossa conversa mais apto a responder é: como viver a felicidade possível e aproveitar nossa dor para crescimento espiritual? É uma boa pergunta ou não é? Né? Como que eu posso viver o tão feliz quanto possível e, ao mesmo tempo, poder chegar lá no final da minha encarnação, olhar para trás e falar: parabéns, a sua vida teve altos, teve baixos, mas você está saindo daqui um ser humano melhor do que você entrou. Porque se eu viver como aquele primeiro grupo do hedonista, eu posso chegar lá no final, desencarnar e falar: puxa vida, né? Me dei mal. Além de não resolver muita questão, arrumei mais um caminhão de coisa para resolver. Então, vamos lá. Então, hoje, como que a gente vai fazer sobre isso? Então, a gente vai primeiro conversar um pouco sobre o que é o sofrimento humano, de uma forma mais filosófica, por que a gente sofre, para ficar bem clara essa questão pedagógica, e depois a gente vai conversar individualmente sobre cada um dos pilares, sobre a fé no futuro, sobre a posse do necessário e sobre a consciência tranquila. Sobre os sofrimentos, né? Sobre, Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, nos diz que as enfermidades denotam que algo está por fazer no espírito imortal. As doenças, quando se instalam no organismo, são reflexos de um desequilíbrio físico, psíquico, emocional, a ponto de afetarem os órgãos que estão intimamente ligados ao nosso pensar, sentir e agir, né? Então, olha que profundo, né? Então, as dores em geral e as doenças em particular são um sintoma de que algo no meu espírito, no meu eu profundo, está por fazer, de algum problema moral. Então, olha só, né? Então, por que a gente gosta de trazer um pouco de Joana de Ângeles para a nossa palestra, para as nossas conversas? Porque a ideia da gente vir numa casa espírita e conversar não é só aprender algo novo. Voltar para casa e falar: olha, o Alfredo foi lá, eu aprendi isso. Não é. A ideia é, a hora que eu saio dessas quatro paredes, que eu volto para a minha rotina, a gente conseguir aplicar e nos tornarmos pessoas melhores. E a Joana dá umas ferramentas para a gente fazer isso, né? Então, a hora que eu entendo que a raiz profunda de uma doença, de um sofrimento, é uma causa moral que tem em mim, eu começo a ficar alerta sobre quem é o causador dessa dor. Quem é o causador da doença? É a minha vizinha? É o meu filho que não me obedece? É o meu marido que é bagunceiro e eu quero ver a casa organizada? O sofrimento nunca, absolutamente nunca, tem sua origem no outro. Essa causa moral é minha, é interna. No máximo, o que o outro faz é o quê? É provocar, ele pode estar provocando a dor, mas não é a causa da dor. Porque quantas vezes, né? Aquilo que o meu filho faz para mim não me causa nenhum problema, e aquela mesma atitude vindo talvez da minha sogra vai dar aquele impacto e vai causar. Qual é o problema? Que gatilho que ela acionou, que imperfeição moral lá no fundo ressonou com aquela provocação. Então, é muito importante isso, né? Nós entendermos que tudo que está doendo, tudo que está me fazendo adoecer ou doer, é porque alguém foi e deu uma cutucadinha lá naquele ponto que precisa ser trabalhado. Como foi mesmo a leitura que a Penha fez aqui no começo? Ela estava falando justamente dos credores. Os credores são aqueles que falam o que
né? Às vezes até com má intenção, ou querendo nos ofender, machucar, mas eles são sinceros. E às vezes eu fico rubro de vergonha, ou fico incomodado com que uma inimizade, alguém que não me gosta muito de mim me disse, mas aquilo me faz pensar. Enquanto que muitas vezes os amigos, ou aqueles que pensam que a amizade é concordar em tudo, vão tratando a gente de um jeito e deixando que a gente enverede por um caminho às vezes perigoso e errado, e não vão falando verdades nas nossas caras porque não querem ofender, não querem criar probleminhas. Olha só como a leitura está relacionada com essa questão, né? Quem quer bem, quem é amigo de verdade, quem é pai, quem é mãe de verdade, está sempre querendo ver o progresso do outro. E muitas vezes a gente tem que dar aquelas cutucadinhas e mostrar para onde está indo. E temos também uma questão perigosa quando a gente está nesse movimento pendular entre a dor e a alegria. No lado da dor, o perigo que a gente acabou de falar é a gente não perceber, não ter a maturidade, essa perspectiva de que aquela dor está me mostrando onde que eu tenho que trabalhar internamente. E a alegria? Qual é o problema de uma vida muito tranquila? Dois problemas. Um, que a alegria pode virar euforia, e nessa euforia eu posso me perder com atitudes não muito adequadas. E o segundo ponto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos, o item que fala sobre a desgraça real. Lá, o Espírito que está falando esse pedaço, ele nos diz, né, que nós nos amolentamos, nós ficamos flácidos, nós ficamos muito acomodados, né? Nós perdemos musculatura, fibra moral, nós nos amolentamos com indiferença e egoísmo. Então, né, uma vida cheia de facilidades, uma vida muito tranquila, onde tudo está certo, tudo está bem, onde não tem nada me empurrando para frente, muitas vezes eu me acomodo, né? E está gostoso, está bom ali, e eu acabo ficando tão iludido nessas facilidades que tem, que eu esqueço do essencial. Que eu esqueço de que eu não fui feito para vir aqui passar férias. Ninguém aqui dentro de nós estamos aqui encarnados passando férias. A gente veio aqui progredir, a gente veio aqui trabalhar, nós viemos aqui ajudar, sermos ajudados, faz parte disso, né? Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias, numa palestra sobre bem-aventurados aflitos, ele faz a metáfora disso que nós estamos conversando com a lagosta, né? A lagosta tem aquela carapaça que ela faz para proteção. Ela constrói aquela carapaça e ela está se sentindo protegida, feliz, tranquila dentro da carapaça. Só que ela vai passando o tempo e ela vai crescendo. Tem um dado momento que aquela carapaça começa a ficar pequena e começa a incomodar. O que ela faz daí? Ela precisa ir para uma toca, se recolher, né, desfazer-se daquela carapaça, ela fica daí vulnerável, é um processo difícil, lento, ela começa a construir uma carapaça maior para que ela possa continuar crescendo. É uma dor de crescimento. Assim somos nós, que nem a lagosta. Quando a gente chega num patamar de crescimento espiritual, né, ou de conforto da vida física, às vezes a gente chega um momento da vida da gente que nós já casamos, já tivemos filhos, já temos aquele mínimo conforto material, parece que está tudo bem na vida. Só que daí, de repente, a gente começa a se sentir vazio. A gente começa a ver que não está legal. Às vezes vem uma depressão, às vezes vem uma doença, às vezes vem algo que nos força a fazer este movimento, como o da lagosta, nos recolher, ficamos vulneráveis, introspectos, precisamos entender que
aquilo que até aquele momento me parecia ser suficiente para minha felicidade, deixou de ser. Não porque era ruim, não porque era errado, estava tudo certo, mas era só um estágio. A gente precisa continuar crescendo. É da nossa natureza crescer para Deus indefinidamente. E se em algum momento a gente nos acomodar, vem o aguilhão da dor para dar aquela empurradinha para frente. Por isso que os espíritos falaram que aqui encarnado, que eles estão falando desse momento que a gente vive e vamos viver ainda por muito tempo, não tem felicidade plena. Não é alentadora, não é consoladora essa doutrina espírita? Todos comigo? Já entendemos por que todo mundo sofre? E daí já veio o Alfredo aqui daquela cutucada a dizer que a gente sofre por causa da gente mesmo. Então vamos agora conversar sobre o bem e mal sofrer. No mesmo capítulo do Bem-aventurados Aflitos, tem um subitem que chama o bem e mal sofrer. E lá fala desse pilar sobre a fé no futuro. Porque nesse bem e mal sofrer, os espíritos nos ensinam algo que é um pouco até chocante à primeira vista. Diz que não é todo sofrimento que causa crescimento. E não é todo, por quê? E não é todo sofrimento que vai receber a consolação de Deus. Então, que Deus só consola quem sabe sofrer. Ficamos pensando, então, às vezes eu estou lá sofrendo, estou lá com o maior problemão e Deus não vai me consolar? Poxa, mas eu sou crente, eu participo da minha igreja, participo do meu centro, acredito, prego a palavra, dou palestra, estudo, estou no grupo de estudo, estou na mesa mediúnica, e eu estou sofrendo, Deus não vai me consolar? Não todo sofrimento. Como você está sofrendo? Daí que ele diz, o mal sofrer, reclamar. Quem aqui não é reclamão, levante a mão, por favor, né? Ontem meu filho me puxava a orelha, que eu estava reclamando. Cheguei em casa em 10 minutos, fiz 11 reclamações. Então, o reclamar, eu me achar vítima de situações, é um mal sofrer. E ele explica. Porque quando nós estamos reclamando, é como se nós estivéssemos, pessoas de pouca fé, dizendo para Deus, você errou comigo, Deus. Por que comigo? Esse sofrimento não era para mim. Mandou para a porta errada. Então, a gente sabe que a dor é professora. A gente sabe que faz parte do nosso processo evolutivo ter esse aguilhão que empurra a gente para frente. E quando o sofrimento bate na porta, a gente fala, não é comigo. Então, a gente está duvidando da competência de Deus? Daí eu duvido da existência de Deus, né? Porque Deus é soberanamente bom, é soberanamente justo, certo? Ele não erra. Quem erra sou eu na minha percepção. Então é como uma criança que está reclamando daquele remédio que ela precisa tomar. O pai não vai dar, né? Um pai que sabe educar não vai dar um presente pelo filho estar reclamando. O pai vai fazer a criança tomar o remédio porque ela precisa tomar o remédio. Quando que Deus, então, nos consola? Quando nós sabemos sofrer. E saber sofrer não é gostar do sofrimento, querer sofrimento, buscar inimizades, como dizia a leitura do Vinha de Luz. Saber sofrer é levantar a cabeça, é olhar para o sofrimento e perguntar, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? O que dentro de mim precisa ser melhorado para que eu possa passar por esse sofrimento? Então, nessa perspectiva, muitas vezes, é essa fé raciocinada, essa fé ativa, que eu preciso confiar em dias melhores no futuro. E às vezes esse futuro vai estar num futuro longínquo de uma outra encarnação, ou
na vida espiritual, mas se nós temos fé, se nós somos espíritas, se essa bonança, se esse momento for lá na frente, que seja. O que importa é o que a gente está plantando agora. Então, por isso que os espíritos falam que a felicidade relativa precisa ter este pilar da fé futura, na fé em dias melhores futuros. Porque se eu não conseguir dilatar o tempo e ficar só com aquele problema me oprimindo, olhando para baixo, daí eu vou para o desespero. E desespero é sintoma de uma fé vacilante. Não é muito lógico isso? Podemos passar então para o segundo pilar, então? Vamos falar agora então sobre o querer retamente, sobre essa guerra interior que nos ajuda a gente entender e ver como que nós podemos nos posicionar sobre o que é essencial materialmente para as nossas vidas e o que é supérfluo. Existe uma batalha entre o bem e o mal que nas principais tradições religiosas e filosóficas, praticamente todas as tradições filosóficas religiosas, você vai ver essa batalha do bem contra o mal. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, fala da batalha que está no Bhagavad Gita, um livro indiano, entre os Kauravas e os Pandavas. Arjuna, que é o príncipe que está lutando nessa batalha, ele é guiado por Krishna e quando ele chega no campo de batalha, ele enxerga os Kauravas, que são os seus inimigos, a maioria, só que ele só vê ali parentes dele. E ele receia de estar lutando, né, matando, vencendo esses parentes. E Krishna fala para ele não, que ele precisa fazer isso, né, faz parte. E na verdade, nas tradições orientais, a guerra e a morte não tem sentido de destruição, e sim de transformação. Então, nós estamos falando, essa batalha dos Kauravas versus os Pandavas, é a nossa batalha interior do bem e do mal dentro de nós. Nós somos basicamente seres egoístas, né? Todos os nossos problemas têm a raiz no egoísmo e no orgulho. E essa questão da definição do material necessário, do material supérfluo, passa por essa batalha. Joana de Ângeles, nessa mesma obra, ela define vícios e virtudes de uma forma que nos ajuda a nos guiarmos nesse raciocínio. Ela diz assim, virtudes são pensamentos de amor e paz que se convertem em hábitos de solidariedade e de respeito por si próprio e pelo próximo. Eleição de pensamentos e hábitos saudáveis de origem divina, são os Pandavas. Então, sempre que eu estiver alinhando o meu pensar, o meu sentir, o meu agir com como Cristo nos ensinou, nos ensinamentos evangélicos, eu vou estar alimentando essas virtudes. Ao contrário, os vícios se manifestam como agressão e autodefesa de um ego doente, em contínuo manifestar indiferença pela vida dos outros, mal-estar, indiferença pela vida dos outros. Então, de procedência animal, né, dessa nossa natureza animal, que teve uma finalidade evolutiva num determinado momento, nós ainda mantemos isso, né, e a gente deve, desenvolvendo a nossa consciência de ser humano e abandonando esses pensamentos de agressão e autodefesa. Nós, nesse nosso progresso do átomo até o arcanjo, nós automatizamos esses comportamentos egoístas, que priorizam sempre o nosso conforto do eu, depois dos meus, para depois, quando muito, pensar no próximo, né, nos outros. Nós também podemos automatizar e aprender a sermos virtuosos, a aprender sempre a enxergar
primeiro o coletivo, depois o nosso. E é esse movimento que a Joana nos propõe, né? E inteligência é a capacidade de escolher dentre. Né? Então, sempre que nós estamos nessa batalha interior entre o bem e o mal, é aquela batalha entre a vida material versus a vida espiritual. Então, nós, para eleger aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo, nós precisamos sempre pensar, mas onde eu quero chegar? A hora que eu estiver lá, na beira do caixão, encerrando esse capítulo, encerrando essa encarnação, eu quero olhar para trás e que história eu quero contar? Eu quero contar uma história de quem viveu muito bem materialmente, ou eu quero contar uma história feliz de quem cresceu como ser humano? E daí a gente vai avaliando com uma outra régua, que não é régua material, o que nós precisamos para a nossa vida material. Vamos tentar materializar esse conceito. Então, pensemos na nossa profissão. Nós temos uma profissão, estamos seguindo uma carreira, nós somos promovidos, temos mais responsabilidade, trabalhamos mais. Depois nós recebemos uma outra promoção e uma transferência para morar em um outro estado. Nós vamos aceitar e mudar para um outro estado? Eu vou ganhar bem mais dinheiro. Onde que eu quero chegar? Então, a gente tem que sempre pensar, se eu quero chegar nessa pessoa que lá na frente deixou um rastro de luz, aprendeu a ser o melhor ser humano, eu preciso ter certeza que a promoção mudar para um outro estado não vai afetar isso. Se o trabalho da esposa, o trabalho do esposo, a escola dos filhos, eu consigo levar todo mundo, manter a minha vida familiar, aproveitar essa promoção, ir para um outro estado e todo mundo continua aquele grupo familiar junto indo para Deus, ótimo, vamos embora. Porque eu consegui melhorar materialmente, consegui crescer na profissão e ainda estou seguindo rumo ao meu objetivo lá. Agora, muitas vezes uma promoção, uma troca de estado, algo assim, me faz eu me afastar da minha família. Daí vai ser uma família que está sem a mãe em casa, ou uma família que está sem o pai em casa, e daí você começa a minar algumas pedras fundamentais daquela construção de ser humano que você está falando. Consigo me fazer claro? Então, ganhamos um dinheiro extra de bonificação. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Vamos investir numa educação, vamos investir em caridade, vamos investir num carro novo, vamos guardar porque lá na frente eu posso precisar, no momento de doença, para não precisar incomodar os meus filhos. Onde que a gente vai fazer? Então sempre é aquela régua, né? Como diz o Gibran, uma alegria ou uma tristeza, vamos deixar os pratos equalizados, vamos esvaziar essa questão de alegria e tristeza e vamos remeter a uma régua espiritual, a uma visão mais dilatada. Essa alegria está ensinando o quê? Está proporcionando o quê? Essa tristeza está proporcionando o quê? E materialmente, isso me ajuda a chegar no meu objetivo ou muitas vezes vai atrapalhar? Nós aprendemos também que muito do nosso sofrimento nós mesmos que construímos nessa própria vida. E algumas vezes aquela cupidez, aquele desejo de enriquecer me faz enveredar por um caminho bastante triste, bastante complicado, onde eu passo a virar escravo daquele conforto material e não consigo mais viver sem aquilo. Alguns de nós aqui cresceram sem nunca ter visto um ar-condicionado. Hoje a gente já não vive sem um ar-condicionado, não consegue nem dormir direito, prejudica a noite de sono. É natural que a gente se acostume com as comodidades. E não tem problema nisso, desde que não interfira no nosso todo. Então,
Vamos passando agora para o nosso terceiro pilar, a consciência tranquila. O que é uma consciência tranquila? É muito simples, talvez seja o mais simples dos pilares e o mais difícil e que está relacionado também com a questão material. Ter a consciência tranquila é não fazer o mal e fazer todo o bem que nos é possível. E Joana de Ângeles, no prefácio do livro que nós mencionamos, ela fala ela define o que são esses heróis cotidianos, que são seres humanos simples, que passam pela vida sem serem notados e que fazem coisas grandiosas do ponto de vista de doação, que são pessoas que encontraram um sentido de vida maior e que conseguem viver por este sentido de vida maior. E ela dá algumas características dessas pessoas que têm a consciência tranquila, porque estão fazendo um bem coletivo, um bem maior, e não precisa ser obras grandes. Não estamos falando só de um Gandhi, de uma Madre Teresa, de um Divaldo, desses grandes humanitários. Não é só isso. Ela está falando principalmente daquelas pessoas que, na sua vida cotidiana, têm uma vida que estão pensando, agindo e sentindo conforme o Cristo, se esforçando pelo menos. E ela dá algumas características, que eu vou ler essas características para que a gente possa ir fazendo uma autoavaliação do quanto isso está na nossa natureza ou quanto podemos ainda desenvolver. São pessoas que trabalham sem queixas, apesar das dificuldades do caminho e da oposição de uma sociedade doente. São pessoas frequentemente taxadas de tolas, ingênuas, crédulos, por espíritos comuns que não entendem que a busca da verdade tem suas próprias compensações a nível espiritual. São pessoas que silenciam o mal e alardeiam o bem, demonstrando vantagens do amor, da alegria e até da solidão com Deus. É preferível estar só com Deus do que estar eufórico, me perdendo nas festas mundanas, né? São pessoas que vivem o que pregam e transformam o mundo. Pessoas idealistas que têm clareza do dever a realizar, sabendo separar o que é essencial do que é ilusão. E que se sustentam independente das dores do caminho. Eu enxergo aqui nessa sala pessoas que são heróis cotidianos. Pessoas que dedicaram e que procuram dedicar a sua vida à causa espírita, por exemplo. E que, fazendo aquele trabalho de formiguinha, vão construindo pontos de luz, vão disseminando um ponto aqui, outro ponto ali, e vão transformando a si mesmos e buscando transformar o mundo como podem. E para concluir, voltamos ao Gibran, e tem um capítulo no Gibran que uma mulher pergunta para o profeta sobre a dor. E a resposta dele é como se fosse um resumo de tudo que a gente conversou agora. Por isso que nós vamos terminar com essa fala do Gibran. E uma mulher disse: fala-nos da dor. E o profeta respondeu: vossa dor é o rompimento do invólucro que encerra a vossa compreensão. Como a história da lagosta, né? Assim como a semente da fruta deve quebrar-se para que seu coração apareça ao sol, deste mesmo modo deveis conhecer a dor. Se vosso coração pudesse viver sempre no deslumbramento do milagre cotidiano, vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa que vossa alegria. E aceitaríeis as estações do vosso coração como sempre aceitasseis as estações que visitam vossos campos. E contemplaríeis serenamente os invernos de vossas aflições.
grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Confiai, portanto, no médico e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, porque sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível de Deus. E a taça que ele vos dá, embora queime os vossos lábios, foi confeccionada com a argila que o oleiro me desceu com vossas lágrimas sagradas. E quanto maior for o sofrimento, maior for essa taça que nós criamos com o nosso sofrimento, maior a quantidade de alegria que vamos poder depositar nela sem nos perdermos entre os extremos. Que possamos, então, voltar para as nossas casas, para os nossos lares, com essa mensagem de hoje, buscando praticar no nosso dia a dia o que nós ouvimos aqui sobre as nossas dores. Obrigado por sua atenção.